Olá, seja muito bem-vindo. 11 de março, bom dia para você que nos acompanha, 9h04 da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, para conversarmos sobre o assunto da pasta. Bom dia, Edinho, seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Prazer, obrigado pelo convite. Sempre vamos estar aqui falando sobre Jacareí. Maravilha. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ligação nova entre Jacareí e São José dos Campos, né, sobre as obras que estão sendo feitas. Eu queria que você desse um parecer sobre como está. Bom, a gente tem duas obras muito importantes acontecendo que estão ligadas a ligar com São José dos Campos, né, que é a cidade onde que nós temos uma maior interação, né, e no eixo Rio-São Paulo da Dutra, o trânsito de Jacareí com São José só perde para Guarulhos, São Paulo e Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então é o terceiro maior destino, né, entre as duas cidades. São 18 mil jacarienses que vão para São José e 7 mil joseenses que vêm para Jacareí todos os dias. 25 mil pessoas transitando aí no horário de pico. Por isso que a gente precisa ter esse olhar importante. A primeira obra que está acontecendo é a construção da marginal pela CCR Nova Dutra, né? Essa marginal não estava prevista na licitação inicial, lá em 2021 e tal. Então foi um trabalho muito importante feito aí nas audiências públicas por nós, pela prefeitura, cobrando que Jacareí tivesse uma ligação, né? Porque a marginal prevista era só entre São José e Taubaté. Mas a gente teve também um apoio muito importante do deputado federal Márcio Alvino, na época ele era presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, que conseguiu no último minuto incluir então essa marginal. A gente tinha pedido uma marginal ligando desde o Esperança, daí a gente conseguiu a partir do Vila Branca, mas já é um grande ganho, né? Isso vai ajudar bastante a gente a dar uma fluência melhor aí, porque passam mais de 80 mil carros só naquela rotatória da Getúlio Vargas. Além disso, essa obra da CCR, nós estamos, né, a prefeitura está fazendo uma obra de modernização daquele acesso, que já não comportava mais, né, aquele trânsito todo, principalmente do Vila Branca, que foi um bairro que cresceu muito rápido. Então nós estamos alargando as pistas, né, modernizando, criando acessibilidade para a bicicleta e o pedestre, que não existia nenhuma acessibilidade nesse sentido. Semaforização com semáforos inteligentes, então isso vai melhorar bastante a fluidez. E também uma notícia importante é que nós vimos que estava muito ruim aquele trânsito, né, pelaquela via local de São José dos Campos, né, passando lá pela centro e tal. A gente teve uma reunião com a CCR e sugerimos que fizesse um acesso direto. Eles concordaram e agora eles estão fazendo um acesso direto na Dutra, só durante as obras, né? Então as obras, a previsão de entrega da marginal é em fevereiro de 2025, então aí tem 11 meses ainda para a gente ter esse trânsito improvisado, trânsito de obra, mas a gente vai ter um acesso direto já pela Getúlio Vargas mesmo, que vai também dar mais conforto aí para os motoristas. E a segunda grande obra, muito importante, e lutei muito por essa obra enquanto vereador, né, enquanto professor também da Unip, que é a ligação de Jacareí com São José, que é a extensão da nossa Avenida Davilino, ligando com a Via Oeste de São José, usando aí o leito da antiga linha de trem, né, Central do Brasil. Era uma discussão muito antiga, logo que entrei na secretaria, comecei essas tratativas com o secretário de Mobilidade Urbana de São José. Daí, no começo do ano passado, tive a oportunidade de estar com o prefeito de São José e alinhar alguns pontos que estavam em aberto, a questão da quem ia fazer a obra por cima do Rio Comprido, a gente conseguiu avançar nesse sentido. E daí, batemos o martelo, essa obra está acontecendo, né? Quero ressaltar aqui a participação muito importante do secretário de Planejamento e Governo, Celso Florencio, a pasta dele que está coordenando a questão da licitação, né, e junto com a mobilidade, a questão do projeto. Então é uma parceria muito importante com o Celso, que é realmente uma ligação histórica, né, a primeira ligação projetada entre as duas cidades co-irmãs, vamos dizer assim, que vai facilitar a vida de muita gente, que vai poder entrar lá por São José, saindo, quem pegar por lá já vai conseguir sair direto lá na Avenida Cassiano Ricardo, lá perto do Aquários, o que vai melhorar muito também a fluidez. Então são duas obras importantes que vão impactar positivamente a qualidade de vida das pessoas que estão aí utilizando o trânsito para sair da cidade. Quando a gente fala dessa ligação com a Via Oeste, ela já tem algum prazo, assim, uma expectativa para a entrega dessa obra também? Sim, a nossa expectativa é que até setembro desse ano o nosso trecho esteja pronto. De São José eles estão chegando lá, mas é uma obra um pouco maior e tal. Mas a gente, na pior das hipóteses, a gente acha que até o final desse ano já esteja tudo fluindo
de forma as duas cidades estarem realmente conectadas aí. Se você falou um pouco sobre a Getúlio Vargas ali, a gente vê que tem uma rotatória ali que está sendo modernizada, como você mesmo disse, e esse acesso ao Vila Branca. Né? Como que vai funcionar para quem está vindo pela rotatória para ir para o Vila? Não vai ter mais que fazer aquele balão na frente que sairia na Dutra lá, tem que voltar. Né? Como é que vai funcionar agora? Então, hoje quem estiver voltando de São José dos Campos vai acessar e vai entrar de frente, né, ligando já com a Avenida das Letras. Então, é uma ligação mais lógica, né, em termos de fluxo, e com o controle semafórico, né? O semáforo, quando corretamente utilizado, com programações computadorizadas e tal, você consegue dar uma fluidez. A gente teve esse exemplo, por exemplo, na rotatória do Califórnia, que era uma bagunça, a gente conseguiu corrigir tudo aquilo com a semaforização, e é o mesmo sistema que a gente vai aplicar no acesso lá do Vila Branca. Então, com isso a gente encurta os caminhos e também dá mais segurança, né, para quem está lá, sempre tendo que contar com a boa vontade do outro, dar o espaço, dar preferência. E o semáforo não, ele dá oportunidade para todo mundo, para todos os sentidos, fazer o seu movimento, e o tempo semafórico ele é calculado pelo volume de veículos que tem em cada período do dia. Então, você tem várias programações do mesmo semáforo durante o dia. E esse é o processo que a gente está aplicando lá. E outro ponto importante de ressaltar é a questão do ciclista e do pedestre, né? Então a gente tem, as pessoas acham que não, passam só de carro lá e tal, mas é impressionante, a gente está vendo a obra agora, o número de pessoas que passam a pé, que vão para a Unip a pé, que vão para Chácaras Reunidas a pé, trabalham de bicicleta e tal, e não tinha nenhum tipo de proteção com relação a isso. Nós já fizemos a ciclovia ligando, então, da Davilino subindo para Getúlio Vargas, não existia, ela já está construída hoje. Ela vai atravessar e vai conectar também com a ciclovia que nós estamos fazendo agora no Vila Branca. Então, todo o canteiro central do bairro Vila Branca vai ser uma ciclovia que vai chegar até a estrada Geraldo Scavone, a estrada velha do outro lado. Então, a gente está também ampliando e protegendo esses modais que são os mais frágeis, né, os mais sujeitos aí a qualquer acidente mais grave. Então, por isso é importante também pontuar essa situação. Perfeito, a gente tem bastante coisa para conversar hoje ainda, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais um pouco, peço licença. Bom. E utilizado diariamente por mais de 40 mil munícipes, o transporte público da cidade tem recebido críticas. Com base nelas, o vereador Hernani Barreto fez um pedido de informação a respeito das condições do serviço na cidade. Saiba mais detalhes na reportagem. O transporte público faz parte da rotina diária de 43 mil munícipes, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana. Através dele, o estudante chega à sua escola e o trabalhador ao seu posto de trabalho. Garantir a qualidade do serviço é essencial para a cidade, mas a opinião sobre o transporte público diverge entre os seus usuários. Eu acho que peca bastante em questão de qualidade, né? Tanto em qualidade na questão do conforto, quanto mecanicamente dos veículos, né? Por exemplo, a linha que eu pego passa no horário de pico de 40 e 40 minutos, e o que eu acredito que não seja muito bom, né? Agora, fora do horário de pico, por exemplo, aí eu já preciso esperar 1 hora para mais. Então, a questão da frequência, eu acho que também é uma questão que peca bastante. A minha opinião é meio relativa, assim, porque depende muito do horário. Tem horário que passa com menos frequência, com os ônibus de menor qualidade, e tem outros horários que tem mais frequência com ônibus de qualidade. Eu não acho tão ruim. No final de semana é de 2 em 2 horas. E quem trabalha, como que fica? Feriado, domingo, as férias entrou, o bandão atrasa, eu trabalho, chego atrasado no serviço. Tá uma pouca vergonha. Com base em relatos de munícipes, o vereador Hernani Barreto fez um pedido de informação para a Prefeitura a respeito das condições em que os veículos operam e também sobre a quantidade de ônibus que circulam diariamente. Desde o primeiro ano de mandato, a gente tem recebido muitas reclamações com relação ao transporte público coletivo. É lógico que nós estávamos na pandemia, mas com a retomada, a gente não teve uma efetividade na prestação do serviço. Além de superlotação em algumas linhas, a gente sabe que temos ainda abrigos de ônibus antigos, então coloca-se abrigos em pontos que talvez seriam menos prioridade, então isso é algo que a gente visualiza simplesmente andando pelo centro da cidade, né? E a gente tem também aí uma questão de uma frota, parte dela ainda antiga e sem a devida manutenção. No pedido de informação, o vereador cita 2 casos que ganharam destaque nas redes sociais.
No primeiro, um vídeo mostra os passageiros do lado de fora, ao lado do veículo. Eles tiveram que descer para o ônibus conseguir subir a ladeira. Já no segundo, é uma foto em que aparecem 2 cabos de vassoura segurando a porta do veículo durante a realização do trajeto. Em resposta ao pedido de informações, a Secretaria de Mobilidade Urbana aponta que ambas as situações como casos isolados, representando apenas 0,7% das viagens realizadas na cidade diariamente. Esse foi um caso específico. Como fiscais do contrato, a gente abriu uma sindicância e analisamos que a conduta do motorista foi correta. Ele utilizou uma ferramenta de trabalho que tinha para assegurar até chegar a um ponto de desembarque adequado para os passageiros, que foram adequados para os casos reservas, né, e acontece, e não tem nenhuma irregularidade. O vereador Hernani diz que os números apontados pela secretaria fogem da realidade de quem usa o transporte no dia a dia. Os números não refletem a realidade. Quem é usuário do transporte público coletivo, que está nos acompanhando nesse momento, sabe do que eu estou falando. Então, nós não estamos aqui simplesmente para ficar apontando as falhas, apontando o dedo. Não, a gente quer resolver o problema. Caso você encontre algum problema durante o uso do transporte público na cidade, é possível reportar pelo aplicativo eOuve. eOuve, em qualquer loja da Apple ou do Play Store da Samsung e tal, do Android, só entrar lá, eOuve Jacareí. Daí entrou lá, é um aplicativo super intuitivo, baixa gratuitamente, os botões bem fácil e tal, daí tem as características do tipo de reclamação que ela pode fazer. Então, nós somos os fiscais, assumimos essa responsabilidade e todos os dados são públicos. A gente mostra e constrói e agradece, inclusive, todos os passageiros que contribuem já, antes de manter a existência hoje mais não, nas pesquisas de satisfações embarcadas, que é puxadinho o questionário, mas ajuda a gente sempre a prestar um serviço cada vez melhor. E a gente volta a conversar agora com Edinho Guedes, que é secretário municipal de Mobilidade Urbana. Edinho, aproveitando um pouco o gancho da matéria, eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem sido feito para melhorar essa qualidade do transporte público aqui de Jacareí. Bom, complementando então a fala, né, da entrevista já gravada, primeiro assim, eu vou reforçar, né, e vou contradizer que o vereador. O que é realidade? Realidade não é a opinião recortada de uma pessoa. Realidade é o que é medido cientificamente através de pesquisa, através de métodos de fiscalização. Então, quando nós assumimos a Secretaria em 2017, sequer existia pesquisa de qualidade dentro dos ônibus. O PT, o partido a qual, inclusive, o vereador apoiou na época em que ele, antes nos outros mandatos, não tinha nenhum tipo de controle de qualidade, não tinha nenhum tipo de tratativa com a empresa para melhoria de qualidade. Nós implementamos a pesquisa de controle de qualidade embarcada, feita pelo Instituto Federal de 6 em 6 meses, onde pela primeira vez na história do transporte público a gente consegue medir e o índice de satisfação de todos aqueles é de 7,6, de 0 a 10. 7,6. Hoje a gente está atingindo a maior média desde quando a gente começou a medir. Então, recortar, pegar a opinião de um ou de outro, na própria matéria deu para ver que assim, varia a opinião. É óbvio que a gente quer melhorar, estamos trabalhando bastante por isso, né? Implementamos aí, primeira vez na história, ônibus com ar-condicionado, estamos ampliando isso. Agora, pegar um fato específico, né? O ônibus teve um problema na porta. O motorista tem uma vassoura para limpar o ônibus. Ele colocou para segurar até parar num lugar seguro e chamou o ônibus reserva. Então, tudo está dentro de um procedimento de atendimento. Então, recortar opiniões específicas para tentar pintar um quadro, isso sim não é a realidade. A realidade se mede com métricas que são aferíveis por outras pessoas, não com opiniões isoladas. Então, esse é um ponto importante para a população nos acompanhar, tem que ter seriedade na hora que fala, porque a população precisa saber a verdade. E a verdade é medida por métodos e não por situações recortadas. Outro ponto importante que a gente acha relevante pontuar aqui é a frequência de ônibus, ela depende do número de demanda, né, de ter passageiros. É óbvio que se a gente perguntar para qualquer passageiro, ele quer que tenha ônibus de 10 em 10 minutos. Só que isso não é viável em termos de custeio da operação toda. Então, lá na entrevista não diz de qual bairro qual localidade está se tratando. Então, se a gente não tem demanda de passageiro num bairro, não existe a possibilidade de colocar de 5, 10, 20, 30 e 30 minutos, dependendo do bairro. Por quê? Porque tudo isso
impacta o equilíbrio do custeio de um sistema todo, que são 85 ônibus atendendo aí diversas regiões. Então, é importante entender também esse processo. E como que é feito esse estudo para poder disponibilizar essa frota, né, nesses intervalos de horário? Como que é realizado essa parte desse estudo? Feito por estudo de demanda. Então, analisado, né, o número de passageiros que vão em cada ônibus. A gente tem um número de ônibus, inclusive, que fica na reserva, para que, quando a gente percebe que uma linha está um pouco mais lotada, eles são acionados, eles saem para fazer o reforço. Então, isso é medido conforme existe a demanda, e a demanda é medida na catraca. Então, a partir do momento que a gente tem... Daí é outro ponto interessante também de falar de lotação. O que é uma lotação? A métrica utilizada pela ABNT para poder estabelecer qual o número de passageiros que cabem dentro do ônibus, os nossos ônibus têm um número de passageiros sentados e de pé. Muitas vezes a população dá a opinião dizendo que o ônibus está lotado com base na visualização de que todos os bancos estão lotados, como estar de pé não fosse parte da lotação do ônibus. E o ônibus de transporte público municipal, ele tem 40, a nossa lotação são 83, se eu não me engano. São 40 sentados e 43 de pé. Então, a lotação é quando passa acima disso. Né? Abaixo disso, ele está respeitando o tamanho de fábrica, né? O tamanho autorizado pelos órgãos de produção, de transporte público, de fábrica. Então, essa lotação tem que ser respeitada. Por isso que a percepção também é variável e subjetiva com relação a isso. Dentro da técnica, nós fazemos a pesquisa visual nos pontos de ônibus e também embarcadas. Volto a dizer, essa pesquisa não existia até 2017 e a partir dessa medida a gente começa aonde tem mais passageiro, colocar ônibus com reforço e aumentar o número de ônibus quando necessário. Mas volto a dizer, para ter mais ônibus, para ter mais frequência, a gente tem que ter mais passageiro. E nós não voltamos ao número da pandemia, como foi afirmado equivocadamente, porque foi afirmação sem informação. Nós estamos com 80% do que tinha passageiro antes da pandemia. Então, faltam 20% ainda de antes da pandemia que a gente não atingiu. Então, o nosso sistema de transporte público está 20% mais fraco do que era antes. Se ele tem 20% menos pessoas custeando ele não consegue ter o mesmo número de frequência de horários. Então, é tudo uma questão mensurável e dados que estão às disposições, inclusive já respondido em pedidos de informações, mas infelizmente omitidos nesse tipo de colocação. E você falou um pouquinho na matéria, queria retornar a esse assunto, sobre o e-Ouve, né? Como que tem sido a participação da população e qual é a importância dela estar sempre registrando ali aqueles imprevistos ou coisas que acontecem dentro do ônibus também? Então, isso também foi uma atitude nossa, né, de muito respeito aos nossos passageiros, até em 2017, a prefeitura sabia se o transporte público estava bom ou não, baseado no 0800 da empresa contratada. Só que é óbvio que a empresa contratada não vai contar para a prefeitura as críticas que ela recebe. Então, para que a gente conseguisse melhorar e saber mais a verdade dos fatos, nós compramos o aplicativo e-Ouve. Então, muito importante citar isso. E a partir desse aplicativo, a população tem condição de nos denunciar qualquer tipo de ocorrência, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de atraso. Então era uma comunicação que não existia. E para isso nós, inclusive, colocamos Wi-Fi gratuito dentro dos ônibus, né, que não foi colocado aqui. Então, com Wi-Fi gratuito, todo mundo consegue usar o e-Ouve e também usar suas redes sociais para a sua viagem ser um pouco mais confortável e tal. Mas, através dessas reclamações, elogios também que nós recebemos, nós temos condições de ter um mapa e distribuição lá geográfica, sabendo cada bairro, qual horário, qual tipo de problema e tendo uma ação mais rápida e mais efetiva. Então, com esse tipo de informação, a gente consegue pressionar mais a empresa terceirizada para que ela preste o serviço de maneira mais correta. E deixar claro também que o modelo de prestação de serviço não é um modelo que nós gostaríamos. Esse foi o modelo licitado em 2007 pelo então prefeito Marco Aurélio do PT, o qual nós ficamos travados nele até 2027. Nós já temos um modelo que muito mais moderno, muito melhor que esse atual. Estamos construindo já esse termo de referência para que em 2025 a gente já abra essa licitação e antes mesmo de terminar o contrato a gente já tem uma empresa contratada
para que a gente tenha um modelo mais moderno, com carros menores em pontos, em bairros onde são mais acidentados a topografia, com ar-condicionado em todos os carros, separando a bilhetagem da empresa que presta o serviço, que esse é um grande equívoco adotado nesse modelo. Então, a próxima licitação a gente tem uma proposta muito mais moderna, muito melhor do que essa que, infelizmente, a gente fica preso por um equívoco tomado aí em 2007. Beleza, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouco, peço licença. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, promove o curso de Boas Práticas de Manipulação de Serviços de Alimentação nos dias 12, 13 e 14 de março. A atividade, liderada pela equipe de Diretoria de Vigilância em Saúde, tem o objetivo de prover informações e técnicas aos profissionais que atuam nos serviços de alimentação. Serão 3 turmas, uma a cada dia, e as inscrições podem ser realizadas até um dia antes da data escolhida para a realização do curso, que acontece no auditório da Prefeitura Municipal de Jacareí. Você pode conferir todos os detalhes no site. E a exposição Saja, Salão de Arte de Jacareí, está aberta para receber o público com obras fotográficas, pinturas e esculturas de artistas de Jacareí e de outros estados brasileiros. A visitação é gratuita e vai até o dia 23 de março. Saiba mais na reportagem. Composto por fotografias, desenhos, esculturas e pinturas, a exposição Saja, Salão de Artes de Jacareí, já está aberta para visitantes. A mostra de temática livre conta com materiais produzidos por artistas da cidade e de diferentes estados brasileiros, sendo expostos no Centro de Memória de Jacareí. As obras foram avaliadas por uma banca especializada que premiou as peças em primeiro, segundo e terceiro lugar, além de prêmios destaque. O interessante é observar a quantidade, assim, a nível nacional de participantes. Então, a gente tem pessoal de São Paulo, de Florianópolis, de Cuiabá. Inclusive, o segundo lugar, depois vocês vão dar um close, ele é de Cuiabá. E o primeiro e segundo lugar são de São Paulo. Então, assim, não só participantes de Jacareí, a gente tem os prêmios de destaque também, como essa reverberação que deu através das redes sociais e atingiu a nível nacional, né? Então, assim, isso é muito gratificante. Com obras interativas, contemplativas e reflexivas, provocantes, a intenção da exposição é justamente cativar o visitante. Para o Rian, a exposição tem um propósito de trazer à tona críticas sociais. Muitas obras aqui, elas têm estilos variados, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fotografia, do outro lado ali a gente tem uma xilogravura, né? Gravura em xilogravura, tem quadros também, esculturas, então é bem variado. A maioria eu acredito que tem um teor de crítica social, principalmente um específico que tem aqui do lado, né? Essa fotografia aqui também, achei bem forte. E acho que a gente pode esperar isso dessa exposição aqui, críticas sociais, assim, né? O Saja 2024, Exposição de Arte Contemporânea Brasileira, está localizado no Centro de Memória de Jacareí, na Rua Alfredo Schurig, número 300. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4h30 da tarde. Fica o convite para que todos venham conhecer, né? Está no hall, então, assim, acessibilidade, né, garantida, totalmente gratuito, só vir, só chegar na exposição e apreciar mesmo essa obra de arte. E ela fica até dia 22 de março. Então, tem um tempinho ainda para as pessoas se organizarem e poderem vir e visitar. Venham mesmo. É uma exposição muito bonita, né, com artistas de Jacareí de todo o Brasil. Vale a pena passar no Arquivo Público. A gente volta a conversar agora com Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Edinho, eu queria que você falasse um pouquinho com você agora sobre as ciclovias aqui da cidade, né? Como que tem sido feito esse planejamento para a implementação de novas ciclovias também? Bom, o planejamento foi feito no mandato passado, né? Nós fizemos várias audiências públicas, escutando estudantes, as pessoas que pedalavam na cidade. Inclusive, realizamos a primeira pesquisa Origem e Destino. Jacareí nunca tinha tido essa pesquisa. E hoje a gente sabe que Jacareí tem mais de 25 mil ciclistas. Então, esse foi um dado que nunca a cidade teve essa informação, sempre trabalhou sem base metódica. A gente identificou esse número de pessoas. Então, quase 10% da população de Jacareí se locomove por bicicleta. Olhando para isso, a gente investiu muito em acolher esse cidadão que estava pedalando e sofrendo muito mais risco, né? Então, em 2017, quando a gente assumiu, a cidade tinha apenas 3 km de ciclovias. Hoje a cidade tem 31 km de ciclovias e estamos executando mais 22 km de ciclovias. Então, ao término de todas essas obras, a gente vai ter saído de 3 para 50 km de ciclovia, mais de 50 km de ciclovia. E isso tem um dado que é inquestionável, que é
Em 2016, a média, né, a gente assumiu a média de ciclistas mortos nas ruas de Jacareí eram 6 por ano. O ano retrasado a gente não teve nenhum pela primeira vez, o ano passado infelizmente 1. Mas é evidente, né, que quanto mais você protege, quanto mais você cria ambientes seguros de deslocamentos, você não só estimula mais a prática do ciclismo, o deslocamento, que é muito mais saudável, que se adquirido como um hábito, essa pessoa, a chance dela ter problemas cardíacos, de circulação é muito menor, né? A atividade física é óbvia aí, a questão do benefício dela. E também a questão de sustentabilidade, né? De poluição, de emissão de CO2. E o estímulo também é um deslocamento em que as crianças se envolvam mais e façam de maneira correta, né? Porque infelizmente os maus hábitos, eles vêm exatamente da falta da cultura de fazer certo. Então, um outro trabalho importante, não só da ciclovia, de criar, são os trabalhos dentro das escolas, através da agente de Transmirim e tal, ensinando as crianças também a serem ciclistas, andar sempre no sentido da rua, né? Não andar na contramão, que é um problema, não andar em cima da calçada, enfim. Mas até andar em cima da calçada, quero aí ressaltar uma informação que muita gente não sabe, vias com mais de 2,5 metros de largura, pelo Manual Brasileiro de Sinalização, elas podem ser compartilhadas com o pedestre. Então, alguns trechos dessas ciclovias que nós estamos fazendo, nós percebemos que tem um baixo fluxo de pedestre, então a gente pode compartilhar também com bicicleta e não tem nada de errado com relação a isso. Lembrar sempre que quem tiver de bicicleta precisa dar preferência ao pedestre, que ele sempre tem preferência sobre todos os outros modais. Então, a gente está muito feliz aí com o avanço disso e com o avanço do uso da bicicleta, que quanto mais a gente faz, né, a gente acabou de fazer uma grande ciclovia lá no Parque Meia Lua, 1 quilômetro, ligando com a Marginal que a gente já tinha feito, conectou agora com a Davilino, que também foi outra ciclovia muito grande, que ligou agora com a UBS do Parque Brasil, né, fizemos essa conexão. Estamos fazendo a outra ponta agora, da onde paramos lá no Parque do Caçununga, agora vai ser o Parque Linear do Campo Grande, que vai até o Jardim do Vale. E depois vamos para Lucas Nogueira Garcês, no Esperança, no Nova Jacareí, fazer calçada e ciclovia na lateral de toda aquela avenida. Então, esses investimentos são muito importantes para que a gente possa aí, incluir, né? Se você for a gente olhar as vias, 80%, 90% é destinado só para o carro. Só que, segundo a nossa pesquisa, apenas 42% da população de Jacareí usa carro. Então, a gente precisa também incluir os outros modais que se deslocam na cidade de outras maneiras. Ainda sobre esse assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre o Domingo no Parque, né, as ações que têm sido realizadas lá também. Então, o Domingo no Parque também um pouco dentro disso, a extensão, né, de uma área que é para o carro, para a utilização de bicicleta, patinete, skate e tal. Então, para atrair as pessoas para irem para o parque, a gente interdita uma faixa, né, do entorno do parque, da cidade, já está com uma sinalização lá, para estimular as pessoas a irem lá, usar o parque e ter mais espaço, não correndo o risco de serem atropeladas, porque a gente já percebeu que a calçada lá do entorno do parque ela fica pequena para o número de pessoas que utilizam para correr e para fazer atividades físicas, e daí tem um risco maior da criança, né? A criança, uma escapada pode ser perigoso. Então, com a calçada ampliada através dessa faixa adicional, a gente consegue dar mais segurança e mais conforto para as pessoas utilizarem o Parque da Cidade. Maravilha, Edinho, a gente agradece a sua presença aqui no Bom Dia, né, por trazer esses esclarecimentos. A gente sempre fica à disposição para quando quiser voltar e falar um pouco mais, a gente está à disposição também. Eu que agradeço, Eduardo, parabéns à TV Câmara aí pelo trabalho e também estou à disposição. Maravilha, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber sobre a lei que garante mais direitos a pessoas com TEA em Jacareí. A gente volta daqui a pouquinho. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp
pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente tem destaque e volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 5ª sessão ordinária do ano. A vereadora Sônia Patas, da Amizade, do PL, comentou o excessivo número de casos de dengue em Jacareí. Segundo ela, a falta de cultura muito grande entre as pessoas sobre o que se tem de fazer para prevenir a doença. Veja. Muitas pessoas também entrando em contato comigo, pedindo: Sônia, tem muito mato aqui, vamos tirar esse mato, né? Proliferação da dengue. Repetindo novamente, reforçando, não é um mato que transmite a dengue. As pessoas acham que os mosquitos ficam ali, né? E não é, tá? Eu estive num local que, inclusive, volto a tocar no assunto, copo plástico, tá? Eu acho que os outros vereadores têm visto isso. Foi feito um furdúncio aqui a respeito do copo plástico. Volto a falar que o projeto, tem político por aí e futuros candidatos estão se aproveitando para falar a respeito do projeto do copo plástico, ainda está em votação e tudo mais. Não está, é um projeto para o futuro, mas ressaltando, os lugares que eu fui, a maioria com copo plástico repleto de água dentro, tá? Então, o entulho que está dentro desse mato, que foi jogado lá, que enche de água, tá bom? Rodrigo Salomão, do PSD, falou também acerca da dengue, mas usou o seu tempo para explicar para a população como vai funcionar a vacina brasileira que o Instituto Butantan está produzindo. Acompanhe. A gente está num pico aí do número de casos aí, o aumento que era previsto. Agora, a estatística diz que o mês de março vai ser um mês muito difícil. E dizer que a gente espera, o governo estadual começou, através do Butantan, vai produzir as vacinas, mas essas vacinas só vão chegar, Dude, para o ano que vem. Estive conversando com o Felício. O que nós temos hoje é uma vacina que elas são 2 doses, com intervalo de 2 meses. Ela não daria tempo de você estancar esse período de pico da doença. Então, o que nos resta fazer é a lição de casa. E o poder público, o DR, quem quer que seja,
tem que fazer a parte dela. E como eles disseram, não é o mato que vai fazer proliferar a dengue. Vieram com discurso político, né, Hernani? Mas é o lixo que fica lá encoberto pelo mato. Fica aí a nossa contribuição. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E hoje começa o programa Participa em Jacareí, em que a Secretaria de Governo e Planejamento convida a população a integrar ativamente a ação para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2025. As reuniões vão acontecer até o dia 10 de abril em diversas regiões da cidade. A reunião de hoje acontece na MF Silvio Silveira, Rua Danton Siqueiro Malta, 380, no Jardim Santa Maria, às 6h30. Você pode conferir toda a agenda no site da Prefeitura de Jacareí. E por unanimidade, o plenário aprovou o projeto de lei do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que garante o acesso de pessoas com TEA, com alimentos em Jacareí. Confira detalhes na reportagem. Para as crianças com transtorno do espectro autista, algumas atividades do cotidiano se tornam grandes desafios, como o simples fato de se alimentar. Alguns comércios têm restrições de entradas de alimentos externos, causando assim mais dificuldade. Angélica, que é mãe de 2 crianças com transtorno, nos conta um pouco mais sobre esses desafios. O meu filho, Conrado, que ele tem 9 anos, que ele é mais velho, ele passou por diversas situações na escola que não conseguia se alimentar por causa da seletividade alimentar. Chegava a ficar 5 horas, aquele período todo na escola, sem aceitar outros alimentos, só ia comer quando chegava em casa. E também ele tinha muitas crises na escola por causa da rigidez comportamental. Angélica se juntou com outras mães de crianças autistas e juntas desenvolveram um projeto de lei para dar maior acessibilidade às pessoas com TEA em relação à alimentação. São crianças que têm seletividade alimentar, muitas das vezes, na maioria das vezes, atestada pelo médico. A mãe que ela é impedida de levar aquele alimento para o filho e a criança acaba ficando 5 horas na escola sem se alimentar. E essa seletividade alimentar, ela é muito comum no autismo. O projeto foi entregue ao vereador Luiz Flávio, do PT, e foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade, sancionado pelo prefeito. Olha, essa foi uma sugestão de uma mãe de criança autista, né, que viu a necessidade de a gente assegurar que as crianças autistas que têm dieta recomendada por nutricionistas ou profissionais da medicina, que a gente garantisse que ela pudesse frequentar os restaurantes com a própria família, mas levar os seus utensílios para alimentação e refeição. Essas crianças têm dieta específica, equilibrada, e por isso nós garantimos a ela, de em qualquer lugar que ela esteja, seja na escola pública, privada, seja no restaurante com a sua família, o direito. O vereador também ressaltou a importância da alimentação correta para crianças com TEA. As crianças, que as pessoas que sofrem do espectro autista podem ter ali dietas específicas, né, para equilibrar muitas vezes a questão metabólica. Então é primordial, né, que a gente assegure essas crianças a terem o direito de poderem alimentar conforme a determinação médica, né? Agora, com a nova legislação em vigor, representa um avanço significativo e um primeiro passo importante para a inclusão. Recebi muitos relatos das mães que ficaram muito felizes, né? Porque é uma angústia. Você vê seu filho na escola, já é difícil em questão do autismo, né? Você saber que tem muitas ali barreiras que eles têm que ultrapassar, que é muito difícil, e ainda fica pensando, meu filho está na escola, meu filho não consegue se alimentar. Então, essa foi uma vitória muito grande para nós. Foi o primeiro passo para a inclusão aqui no município, porque a criança ela vai ser incluída no ambiente escolar, ela vai estar conseguindo se alimentar, que é algo tão importante, né? A gente não consegue ficar sem comer, e como que uma criança vai conseguir ficar? Então, é o primeiro passo e é muito importante. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide e uma ótima semana.